aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e partiu entre os que estavam assentados, tanto quantos queriam, e fez o mesmo com os peixes. Agora vamos lá para Êxodo, capítulo 16, versículo 4 ao 9. Êxodo 16, versículo 4 ao 9. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No 6º dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolheram nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor que os tirou do Egito, e amanhã cedo vocês verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Amém? Na passagem de João, havia uma multidão. Só de homens havia 5.000. Essas pessoas elas estavam seguindo Jesus há uns 3 dias. Então chega um momento que essas pessoas já estavam começando a se sentir fracas. 3 dias seguidos, seguindo Jesus. E quando Jesus chegava em um lugar, as pessoas paravam de fazer o que estavam fazendo. O Espírito de Deus já vinha tocando no coração daquelas pessoas para que fossem até o ponto da vida de Jesus. E elas iam famintas. Mas até mesmo essas pessoas famintas chegaram a um certo momento que Jesus mesmo percebeu: elas estão famintas. E não só da palavra, mas também de fome. E Jesus já sabia o que aconteceria. Só que ele chama Filipe para fazer um testezinho. Semelhantemente, ele nos faz testes também. Não sei se você sabe, mas aconteceram 2 vezes o mesmo milagre. E mesmo assim, alguns ainda estavam na expectativa de que Jesus iria prover, através dele, outro milagre da mesma forma. Talvez os discípulos estavam na expectativa que se levantaria um empresário, ou se levantaria um comerciante, ou até mesmo um cozinheiro, para fazer pão ou outro alimento para outra pessoa, para todos que estavam ali. Porém, Jesus tinha um plano diferente para aquele lugar. Sabe o que isso significa? Que muitas vezes a gente coloca a nossa expectativa e a nossa esperança em uma multidão, em uma pessoa, em qualquer outro meio que não seja Deus, para fazer a provisão da nossa vida. E várias vezes nós somos colocados à prova para que nós possamos aprender a colocar a nossa esperança no Deus da provisão. Jesus queria saber se dessa vez os discípulos haviam aprendido a lição, se já aprenderam com o primeiro milagre, que o Senhor é o Deus que provê. Deus sabe o que você tem passado, Deus vê o que você tem passado, Ele ouve o seu clamor. Há várias dores e situações que as pessoas ao nosso redor, às vezes as pessoas da nossa casa, não sabem o que nós estamos passando, porque debaixo da pele da gente é só a gente que sente. A gente pode procurar um profissional de saúde, a gente pode procurar ótimos conselheiros, mas debaixo da nossa pele é só a gente que sente. Só que, mesmo assim, nós nunca passamos por nada sozinhos. E eu quero te lembrar aqui que Deus já tem em mente o que Ele vai fazer na sua vida. Então você precisa simplesmente confiar e crer que o Senhor irá prover. Jesus, Ele queria saber o que passava no coração deles. Quando você está no deserto, Deus já sabe se você tem fé ou não. Mas Ele ainda não sabe, muitas vezes Ele não sabe quem tem fé mesmo é você mesmo.
Às vezes, quem não sabe desse potencial é você. Às vezes, você não sabe que você tem a fé suficiente para mover uma montanha, para que Deus te use para fazer uma cura, que Deus te use para fazer um milagre na vida de alguém. E é por isso que passamos pelo deserto, para que nós amadurecemos espiritualmente. Nós temos o hábito de buscar a Deus em momentos difíceis, quando alguém entra no hospital, quando alguém sofre um acidente, mas Deus ele quer que nós exercemos isso diariamente, no momento de bonança, mas também no momento de escassez. Algumas vezes nós nos sentimos tão indignos da graça e da misericórdia de Deus e realmente nós não a merecemos pelos nossos pecados, mas a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã, ela nos torna aptos a recebê-la. Nós não nos achamos tão longe, tão afastados, tão adoecidos e chegamos a achar que chorar e sofrer é falta de fé, que se às vezes recebemos uma notícia ruim é falta de fé, sendo que às vezes a palavra de Deus nos mostra o contrário. Lá em Mateus 5,4 diz: bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. No deserto é a sua atitude que vai fazer diferença. O povo de Israel ele ficou 40 anos no deserto. Nesse período eles não aprenderam a lição e eles foram colocados à prova várias e várias vezes. Eu imagino que você teve um percurso talvez de 5 minutos, de 30 minutos para chegar até aqui hoje. E o povo de Israel também tinha um percurso até como esse que você teve hoje. E para você talvez foi um percurso curto. E para o povo de Israel também era para ter sido um percurso curto. Só que pela sua desobediência, pela sua falta de temor a Deus, eles passaram 40 anos fazendo um percurso que era tão curto quanto que você teve para chegar aqui. Eles reclamaram, eles duvidaram, eles colocaram Deus à prova e por isso eles ficaram no deserto há muito tempo. Não era um percurso impossível, só que a sua desobediência, a sua teimosia, as suas atitudes fizeram eles ficarem dando voltas e voltas. Ainda em Deuteronômio 8 mostra que Deus permitiu que o povo de Israel ficasse no deserto, eles passassem fome e que Deus alimentasse eles com um alimento que eles ainda não conheciam, que é o maná. E eles ficaram maravilhados. Deus ele está permitindo alguns desertos em sua vida para fazer algo novo através da sua história. Não é algo comum em dessa terra, é um maná que vem dos céus. Talvez você está tão maravilhado com essa terra e com as coisas daqui que você está se distanciando do Deus da provisão. Deus ele quer te apresentar um alimento espiritual, porque ele vai fazer um milagre tremendo e maravilhoso através da sua vida. André chegou até Jesus na passagem que nós lemos com o que ele encontrou: 5 pães, 5 unidades de pães e 2 unidades de peixinhos. Ele apresenta Jesus, Jesus dá graças aos céus pelo que apareceu. E é isso que Deus faz comigo e com você. Ele pega aquele pouco que a gente tem, às vezes é uma pequena unidade, nem mesmo uma unidade sequer. E você pensa que talvez a sua fé é tão pequena, mas a palavra de Deus nos diz para colocarmos a nossa fé no Senhor. Não é para colocar a nossa fé no governo, não é para colocar a nossa fé no dólar, não é para colocar a nossa fé em um empresário que quer resolver questões de outro país, mas para colocarmos a nossa fé no Senhor dos céus. Coloque de todo o teu coração e não duvide que você vai experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida, porque Ele pode pegar esse pouco e multiplicar. Não vai ser conforme você imagina, mas é conforme Ele imagina. O nome do Deus da provisão de Deus no deserto era maná. Ele foi o elemento sobrenatural fornecido por Deus aos israelitas durante todos aqueles anos. O deserto é um bom lugar para lembrarmos que Deus nunca esqueceu de nós. Tem algumas características do maná que essa passagem nos traz. A primeira é quanto à sua origem. Em Êxodo 16, onde nós lemos, nos dá algumas características também quanto ao maná. O maná ele caía do céu e toda a provisão do povo de Israel do deserto veio do céu. Do céu vem toda a nossa provisão. Outra característica do maná é quem o enviava. Deus poderia ter mandado um mensageiro lá do deserto, um anjo levando o maná, cestos bonitinhos, mas o maná ele caía do céu. Em Êxodo 16,
Jesus disse o seguinte: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir, pois os pagãos correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas. Portanto, busquem em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas que serão acrescentadas. O maná também tinha um objetivo. Este é o pão que o Senhor nos deu. O maná veio para saciar a fome do povo, para cada necessidade no deserto. Deus tem uma provisão específica, e para cada provisão específica, Deus tem um objetivo bem definido. Deus tem um objetivo bem definido em cada maná que Ele envia aos seus filhos no deserto e na vida. Outra característica do maná era a quantidade. O maná era suficiente para satisfazer a necessidade do povo. Deus é o Senhor da abundância. Ele supre cada uma das nossas necessidades. No deserto da vida, você experimentará a provisão de Deus na medida certa. Outra característica do maná é a sua colheita. E olha que coisa interessante. Ele não era colhido para todos. Ele era colhido individualmente. Deus enviou o maná, mas cada um que precisava fazer a sua colheita de forma individual. No deserto da vida, quem tem que colher a provisão de Deus é você. Ninguém pode colher por você. E é por isso que algumas vezes você pode se sentir sozinho no meio ao deserto e todo mundo parece sumir de sua frente. Porque é naquele momento que Deus quer te ensinar a dependência dele, para que você também colha individualmente a sua disciplina. O maná recolhido em atitude de desobediência, ele apodrecia, ele dava vergonha. Ele dava mofo, ele dava mofo, dava aquele cheiro horrível, e ele não prestava para comer. E não prestava também para prestava. Isso nos ensina que o deserto é um lugar de obediência, que exige disciplina. Outra característica do maná é o seu testemunho. O maná ele testemunhava o cuidado de Deus pelo seu povo. As gerações seguintes saberiam que foi Deus o provedor do seu povo no deserto. A duração do maná, ele foi enviado até a chegada da terra prometida. Enquanto o povo não chegou na terra prometida, Deus enviara o maná diariamente. Não guarde as provisões do deserto para os dias da terra prometida. Esses manás são para os dias do deserto. É no deserto que muitas pessoas se desesperam. É no deserto que mesmo as pessoas de Deus elas começam a se desesperar. Mas eu vim aqui te lembrar nessa noite que o desespero, ele é território do inimigo. O desespero, ele pode ser uma brecha. E é o lugar onde o inimigo mais te maleável. Se nós abrirmos os jornais agora, a gente vai ver muitas tragédias. Pessoas que tiram a própria vida, que violentaram alguém, que mataram outra pessoa, que profetizaram maldição e diversas outras atrocidades que Deus aboliu. Quando pessoas que são de Deus e que estão no deserto começam a revelar a sua fraqueza em atitudes, começam a declarar que nada vai dar certo, que nunca vai ser feliz, que nunca vai casar, que nunca vai se dar bem com ninguém na igreja, que nunca vai aprender a tocar um instrumento, que Deus vocacionou a pessoa, que nunca vai conseguir manter o filho nos estudos, nunca nenhum empreendimento vai para frente, começa a agir com desespero ao invés de agir com fé. Ei, não é para você usar a sua rede social e a sua boca que Deus te deu para você se lamentar, é para você proferir bênçãos. No momento que a dor vier, declare: eu creio na cura, eu creio no propósito da cura, eu creio no propósito da dor. A palavra de Deus diz: olhe para os montes e me pergunta de onde que vem meu socorro. O meu socorro ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. O deserto ele traz para a gente alguns aprendizados importantes. E alguns deles são aprender a depender de Deus. No deserto não tinha comida, não tinha uma mercearia, não tinha um shopping, não tinha um iFood. Mas o deserto, ele é deserto. Foi no deserto que o povo de Israel descobriu que o seu sustento veio de Deus. Ele providenciou o maná e a água, onde não havia nada. E ninguém passou fome. E Deus cuidou do seu povo. Até das sandálias daquele povo, elas não estragaram. E Deus cuidou daquele povo. Ah, mas as roupas? E as roupas Deus também cuidou. A palavra de Deus diz que nenhuma pessoa ficou passando necessidade por roupa, por sapato, muito menos por alimento. A verdade é que toda a nossa vida depende de Deus. Mas quando nós estamos em
deserto, as coisas que nós confiamos falham. Nós temos que depender de Deus. Então vemos como Deus é poderoso e descobrimos que Ele está no controle. E quanto mais a gente depende de Deus, mais forte ficamos. Nós precisamos descobrir o que é o essencial. João Batista, ele vivia empregado no deserto. A sua vida era muito simples, ele não tinha comunidades, ele não tinha um lugar para repousar confortavelmente, ele não tinha uma alimentação tão gourmetizada, igual nós temos hoje no nosso dia a dia. Nem um arroz com feijão ele não tinha. Mas ele não precisava dessas coisas. A sua missão era mais importante, ele compreendeu isso. João Batista sabia o que era essencial: ter comunhão com Deus. Quando passamos por uma fase que parece um deserto, podemos perder muitas comunidades da vida. Certa vez, um irmão da nossa comunidade, na igreja, perdeu o celular. Só deu tempo de pegar as suas filhas, esposa e correr dali. E Deus restituiu tudo para ele. Nós vimos também que Deus é o Deus que também. Quando as coisas que nos davam conforto e prazer falham, temos que aprender a viver com Deus. Mas é então que descobrimos que muitas das coisas que nós achávamos que eram essenciais, na verdade são desnecessárias. Eu dizia Salomão, tudo é vaidade. E Deus quer que a gente aprenda a viver com o essencial. Mas é então que descobrimos que vivendo com muito ou com pouco, o que é realmente essencial é seguir Jesus. Somente Deus dá sentido para a nossa vida e nos sustenta. Mesmo nas horas mais difíceis, quando centramos toda a nossa vida em Jesus, nós encontramos paz e contentamento em todas as circunstâncias. Também aprendemos no deserto a vencer a tentação. Antes de começar o seu ministério, Jesus também foi levado ao deserto. Deus também queria voltar a Jesus por meio do deserto. E quando ele chegou lá, ele foi tentado pelo diabo. Ele enfrentou todo tipo de tentação, mas ele não pecou. Ele usou a palavra de Deus para vencer o diabo. E Deus também quer que nós usemos a palavra de Deus para vencer o diabo. Depois que ele venceu a tentação no deserto, Jesus teve um ministério cheio de poder. No deserto, nós somos confrontados com a realidade do pecado. Nós temos uma escolha: vamos sucumbir ao pecado ou dedicar a nossa vida a Jesus? Não há lugar para escolher. Nós temos que admitir as nossas fraquezas e encontrar força em Deus para superar a tentação. Talvez você pense: eu não tenho nada para oferecer para Deus. Eu só estou passando por dificuldade e eu estou doente e eu estou sem recursos financeiros e minha vida está um caos. Jesus, eu te entrego esse caos, porque eu sei que com o Senhor a gente vai atravessar isso. Quando encontramos essa força em Deus, nós saímos do deserto muito mais preparados para viver tudo que Deus tem projetado para nós pela frente. No deserto nós aprendemos a resolver problemas e os nossos problemas. Quando Elias foi para o deserto, ele não estava bem. Ele tinha realizado milagres incríveis diante de todo o povo de Israel. E em vez de viver o grande avivamento, Elias foi ameaçado de morte. No deserto ele pediu para morrer, mas Deus levou ele para um monte, falou com ele e restaurou ele. Quando ele saiu do deserto, ele tinha uma nova visão e ele estava pronto para continuar a sua missão como profeta. Algumas vezes as circunstâncias difíceis vão nos empurrar para um deserto emocional e espiritual. A gente vai se sentir acabado, a gente vai se sentir sem forças, e às vezes a gente só vai querer fugir da situação. Muitas vezes a gente pensa que fugir é uma solução, só que fugir não é uma solução. Deus ele nos leva aos desertos para restaurar. O sofrimento do deserto é o lugar onde Deus pode nos encontrar a sós e ouvirmos melhor a sua voz nos consolando. Ele nos ajuda a confrontar os nossos problemas e a consertar o que está errado em nossa vida. Se deixamos Deus agir no nosso tempo, no deserto, nós saímos restaurados, mais fortes e prontos para viver novos desafios. Nós aprendemos também a ter esperança. Nos 40 anos que o povo de Israel vagou pelo deserto, houve um homem que não perdeu a sua esperança em Deus. E esse homem era Josué. Ele se manteve fiel a Deus durante todo o tempo do deserto. E ele não desistiu. Não foi fácil para ele. Mas ele nunca se esqueceu de quanto Deus tinha feito por ele. E ele liderou o povo na conquista da terra prometida como um homem dele.
aprendemos a confiar em Deus, lembrando de todas as coisas que Ele já fez no passado. Se Deus sempre foi fiel, Ele vai continuar nos ajudando, mesmo no deserto. Na hora mais difícil, quando nós não temos a saída, descobrir se realmente nós temos em Deus. Ele vai nos ajudar a sair do deserto com vitória. E quando tivermos saído do deserto, nossa esperança em Deus será muito mais firme, maior do que aquilo que nos aflige. É a certeza de que o Senhor está em alerta, é o nosso socorro. E é a clara convicção de que Deus nos carrega em seus braços na hora do desespero. Muitas vezes Deus tem que colocar a gente no deserto para saber o que está dentro do nosso coração. Às vezes a gente está tão distraído com tantas vozes do dia a dia, tantas distrações, tantos trabalhos, tanto serviço, tanta correria. E algumas vezes Deus pega a nossa saúde para colocar no deserto. Algumas vezes Deus coloca algumas crises na caminhada para nos colocar no deserto, para ver o que realmente tem no nosso coração. Tem pessoas que falam, Deus, eu não acredito que você tem. Ah, mas Ele não vai me dar um peso maior que eu posso carregar. Sim, mas Ele quer que você carregue esse peso juntamente comigo. Enquanto Ele te prepara, Ele te capacita. Sabe por que algumas vezes nada anda na nossa vida? Porque às vezes a gente tem corrido ao oposto do que a palavra de Deus nos instruiu a correr. Você não tem corrido para os braços do Senhor, você tem se lançado ao desespero, você tem se lançado a várias obras da carne. É muito fácil a gente se lançar às obras da carne. É muito fácil a gente pensar primeiro em nós do que quando Deus quer que a gente pense no nosso irmão. É muito fácil a gente estar passando por uma dificuldade e Deus mandar para a gente compartilhar um copo de água, sendo que a gente está precisando de um copo de água. Mas Deus nos chama a esse desafio. Nós precisamos estar atentos a isso. Se você tem lançado a sua vida ao desespero, que a partir de hoje, na autoridade, no nome de Jesus, você seja livre para ir. Glória a Deus. Glória a Deus. Chega de correntes que arrastam a gente para trás. Chega de corrente que deixa a gente sem movimento na prisão. O sacrifício de Jesus Cristo nos fez livres para que a gente viva em novidade de vida. Não importa se você é novo convertido, não importa se você serve a Deus há 10, 30, 40, 50 anos, você vai passar por um sufoco. A sua fé vai ser testada constantemente. Mas se não for por esse caminho, nós não amadureceremos. Nós pedimos tanto para Deus aumentar a nossa fé. E quando chegam os desafios, nós pedimos para Deus afastar de nós este cálice. E por que você acha que Deus colocou o seu filho de passar pelo deserto e ir para a cruz? Porque Ele havia um propósito maior que a dor. E por compreender que havia um propósito, Jesus suportou tudo. E hoje o Espírito Santo dele está em nós. Aquelas pessoas passaram pelo fogo, passaram por sufoco, mesmo seguindo Jesus. E às vezes a gente fica com medo de um término de amizade, um término de relacionamento, se mudar para fora do emprego, medo de ser despejado de casa, medo de passar fome, medo de não conseguir pagar uma conta, medo de quando as eleições não favorecem os nossos candidatos, quando a gente fica com medo de uma guerra mundial. Mas tudo nesse mundo é o resultado da corrupção e do pecado, não apenas de líderes políticos, mas também de nós. Ou você acha que não é corrupção quando volta o troco errado na fila, quando te volta o troco em balinha, quando você fura a fila? Tudo isso é errado. E que Deus tenha misericórdia de nós em nossas famílias, porque nós semeamos isso não só em nossas vidas muitas vezes, mas na vida do próximo também através de nossas ações. O tempo da seca é difícil, mas se você buscar o Senhor, Ele promete que a sua árvore continuará dando fruto, nunca a roda dos zombadores. Pelo contrário, Ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Quando nós meditamos na palavra do Senhor dia e noite, nós estamos unidos para combater tudo aquilo que o diabo, assim como Ele fez com Jesus lá no deserto, e Jesus foi combatendo com a palavra. Se nós exercitarmos a meditação na palavra do Senhor diariamente, nós iremos combater o diabo aqui. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. As suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São palhas levadas pelo vento. São condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos. Mas o caminho dos perversos leva à destruição. O diabo vai querer que você desespere. Deus vai querer que você tenha. Você só consegue ver destroços, muralhas, desabamentos,
entendimento e uma alegria que ela floresce em meio à guerra também. E esse mundo não conhece. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 ao 7, a palavra de Deus nos instrui: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. Poxa, então a gente tem que agradecer a Deus no meio da luta? Sim. Em tudo devemos dar graças a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu e você precisamos dessa paz. Eu e Amém. você precisamos dessa paz, que as pessoas ao seu redor podem se desesperar, mas tendo paz no seu coração, você conseguirá ter uma postura perseverante. E é assim que nós precisamos viver: olhar para as situações difíceis e começarmos a nos alegrar em meio a elas. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, também diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de toda alegria quando passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança deve ter uma ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. As provações, ela construi a nossa integridade. As provações, ela nos ajuda a combater pequenas deficiências. As provações, ela nos mostra o que realmente tem no nosso coração e quem realmente nós somos, aonde a gente precisa melhorar e aonde a gente precisa manter como constância. A provação, ela melhora o nosso coração, ela nos dá maturidade, nos torna resilientes e gera em nós a paciência, a perseverança e a esperança. Se você estiver passando por muitas lutas, não deixe de buscar a Deus, não deixe de meditar na palavra dele dia e noite, não deixe de orar, não deixe de ir aos cultos, não deixe de meditar nas Escrituras. É agora que Deus vai derramar com mais intensidade a presença dele para aquele que busca. Amém. O que sofremos por Cristo é um privilégio glorioso. Lá em 1 Pedro 4 diz assim, versículo 12: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois enviados, bem-aventurados vocês são, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, como ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete nos negócios de outro. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifiquem a Deus com este nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma fiel ao Criador, na prática do bem. É neste momento de grandes provações que o Espírito Santo virá sobre você e te conduzirá para as maiores experiências que você vai ter na sua vida. Mas para isso você precisa parar, esperar que a provisão venha da terra e se lançar ao provedor dos céus. Vencedores não abandonam o barco, não lançam mão das redes, e os vencedores não param de buscar a força do alto. Deus, ele já tem em mente o que ele vai fazer com você, comigo, com todos nós. Nós precisamos sair dessa zona do pessimismo. A gente precisa parar de se apegar nessas ideologias do mundo. Você precisa pensar positivo. Pensar positivo é diferente de ter fé. Pensar positivo é só você falar, isso vai dar certo, isso vai dar certo. Não. Nós aprendemos hoje que a palavra de Deus nos diz para que nós declaremos isso que vai dar certo, porque a palavra de Deus nos diz que vai dar certo. A palavra de Deus, ela vai se cumprir na nossa vida segundo o propósito do Senhor. Nós precisamos entrar na zona de fé. Às vezes Deus, ele quer colocar na sua vida toda em uma caixinha e revirar ela uma vez, jogar tudo fora. Mas eu projetei isso por tanto tempo, eu planejei isso para minha vida, eu achei que isso aqui ia dar certo. Nós somos vasos de
e acredite, novas provisões. Sabe por que Jesus não se encontra em desespero no momento? Nós vemos que ele fica angustiado. Em algum momento, Deus ele permite que essa angústia, ele vai permitir que ele se torne orar, porque ele conhecia o Pai, e o Pai estava no controle de todas as situações. E no mesmo lugar que veio batendo a angústia, também veio batendo aquela segurança de que Deus estava no controle, de que aquele cálice não ia ser afastado, porque Deus estava com Jesus. E Jesus triunfou pela cruz com essa segurança que ele tinha em Deus. E nós também podemos triunfar. Deus ele sabe exatamente o que vai fazer na sua vida. Entregue a Ele a sua dúvida, a sua incredulidade, o seu medo. E permita que o Deus da paz, que a paz de Cristo, venha reinar na sua vida. Algumas vezes a gente pensa que precisa fazer essa oração uma vez e sempre vai dar certo. E sempre vai acontecer automaticamente. Mas às vezes nós precisamos fazer o que a palavra nos Deus diz para fazermos sempre. Meditar nas Escrituras. Levar a Deus todas as nossas petições, levar a Deus todas as nossas súplicas, porque Ele cuida de nós e Ele provê a nossa vida. Eu, durante essa semana, pensei em várias mensagens que tenho escrito, mas eu quero concluir te fazendo as mesmas perguntas do começo. Você crê que Deus está no controle e Ele vai prover a sua vida? Amém? Amém. Glória a Deus. Como diria o nosso pastor, Deus falou conosco hoje. Amém? Vocês receberam essa mensagem, essa palavra? Amém. Glória a Deus, irmãos. Aquela estando me veio à mente uma canção que diz mais ou menos assim: Deus nos leva ao deserto, falar de mim. Desertos somos tratados, desertos somos moldados, capacitados. E muito mais, forjar. Nem sempre é fácil, mas se você quer crescer dói. Eu me recordo quando eu era mais jovem, bem mais jovem, os ossos começavam a esticar e eu sentia muitas dores nas pernas e nas mãos, porque é a dor do crescimento. Glória a Deus. Meus amados, inscrição para o nosso acampamento. Quem já fez? Que isso, cara? Eu fiz a minha, já fiz a minha inscrição. Vamos lá, vamos fazer as vossas inscrições. Não deixe para a última hora, porque você vai pagar mais caro. Até o dia 20, R$150 por pessoa. Pós dia 20, R$180. Vamos fazer as inscrições onde você não vai pagar mais caro. Simplesmente isso. Vai faltar lugar? Não, porque lá é igreja. Se eu não estiver errado, são mais de 400 leitos. Algo mais ou menos assim, para mais. Então vai ter lugar para todo mundo. Vamos, vai ser uma festa especial, maravilhosa. Aqui, eu gosto de citar dentro do água. O água é fruto do acampamento. O Adam foi para um acampamento nosso, e ali ele teve um encontro com o Senhor e voltando para o acampamento, se apegou mais e mais. Hoje é um servo amado, um missionário, evangelista, homem de Deus. Também temos o Fábio, que ano passado foi pela primeira vez ao acampamento e hoje está conosco, batizado nas águas. Aí o ano passado o Adam também batizou lá no acampamento. Tivemos outros batismos no acampamento, foi maravilhoso. Então o acampamento é uma bênção de Deus, é uma estratégia da nossa igreja para arrebanhar o jovem que poderia estar largado no mundo, perdido nessas épocas de festas. Então vamos apoiar. Convite. Eu lembro que ano passado, o Gerando, chamamos vários jovens para ir ao acampamento, e no acampamento esses jovens até testemunharam, falaram que ainda bem que você me convidou, ainda bem que você me
para a nossa cidade. Então vamos lá, façam suas inscrições e glória a Deus. EBD, precisamos de vocês na EBD, jovens. Acordem cedo, façam um esforço, estejam conosco, para você que quer aprender mais da palavra de Deus. Amanhã teremos um culto especial. Não que os demais não sejam especial, mas amanhã tem um quezinho a mais, por quê? É em comemoração de 191 anos da Câmara. Então haverá algumas autoridades aqui, e é a oportunidade desses homens terem testemunhos da igreja e ouvir a palavra de Deus. Então, o pastor Israel conta com a presença de todos, o nosso Deus conta com a presença de todos. Amém? Quarta-feira teremos PG. Conto com a presença de vocês também. Tá, você tem que é PG? É o nosso power group. É o grupo do poder. Não um pequeno, mas um grande grupo. Uma bênção de Deus. É o nosso culto no lar. É o nosso evangelismo também. Porque a gente vai em casa, realmente algumas pessoas que não vêm até a igreja. Então a igreja vai até essa pessoa. Nos apoia também. Continue vindo cultos de jovens. Eu gostaria de convidar nosso ilustre querido pastor Denil para estar fazendo a oração final para nós aqui. Amém? Obrigado pela presença Amém. de todos. Obrigado. Glória a Deus. Maravilha. Deus abençoe vocês, queridos. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Querido Jesus, nós somos gratos nesta noite pelo privilégio da vida. A vida é um dom que vem do Senhor. O teu Espírito nos ministrou vida. O Senhor trouxe para a gente a fé. O Senhor deu ela como um dom para nós. Nos despertou para cada dia a gente possa prosseguir, Deus. Passos largos à casa, morada eterna, a gente possa viver todos os dias livres, entrando na terra de Canaã, desfrutando de todas as promessas. Senhor Jesus Cristo, assim oramos, com gratidão por cada um que aqui está, que o seu amor e a sua graça possa envolver, ó Deus, consolando, fortalecendo os nossos olhos se abram para, ó Deus, contemplar a tua glória. Que a gente possa saber o que fazer todos os dias, que a gente não seja, ó Deus, em nome de Jesus, donos das brechas, mas sejamos, ó Deus, brechas nas suas mãos para alcançar o alvo, em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Natan.